Está em andamento o processo para a eleição dos membros do Conselho Tutelar em Rebouças. O edital foi lançado em 29 de março e a eleição será no dia 6 de outubro deste ano. O período de inscrição iniciou no dia 3 de junho e encerra-se em 3 de julho de 2019. Em Rebouças, a procura de pessoas para se inscreverem ao pleito ainda é pequena. Eu conversei com o promotor de justiça da comarca, Oséias Vogler, que falou sobre a importância do papel dos conselheiros tutelares, bem como sobre o processo de eleição. Na verdade é o seguinte, o Conselho Tutelar é um órgão criado aqui no Brasil, ele tem a sua matriz no Estatuto da Criança e do Adolescente, é um órgão de extrema importância para a defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. O Conselho Tutelar ele é responsável por fiscalizar toda uma gama de serviços públicos disponíveis para as crianças e adolescentes. E ele tem poderes amplos, na verdade, né? Por exemplo, tem poder de requisitar serviços públicos. Imagine uma situação de uma criança que vai para um atendimento médico e não obtém esse atendimento. O conselheiro tutelar tem o poder de chegar na unidade de saúde e requisitar o atendimento dessa criança, garantindo a prioridade absoluta prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, os poderes são amplos. Na verdade, o Estatuto ele acabou meio que dividindo as atividades do juiz no Conselho Tutelar. Então, o Conselho Tutelar acabou pegando o manto do judiciário, de certa forma, né? Nessa linha dessa desjudicialização do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas cabe frisar que não tem poder de polícia. Não, polícia não. Na verdade, o Conselho Tutelar ele vai fiscalizar e ele pode requisitar. E a desobediência a uma requisição do Conselho Tutelar é crime e também infração administrativa prevista no ECA, passível de multa. Então nós precisamos realmente conscientizar a sociedade que o Conselho Tutelar é um órgão realmente dotado de amplos poderes para fazer e acontecer os direitos da criança e do adolescente. Doutor Oséias, por que Rebouças ainda há um número pequeno de pessoas que se inscreveram para pleitear aí essa eleição aqui no município de Rebouças? Eu acredito que o primeiro passo, eu acredito que deva ser a falta de divulgação, certo? As pessoas não têm a noção, muitas vezes, de que está ocorrendo um processo de eleição de conselheiros. Então, isso, o primeiro passo até que hoje está, com a sua ajuda aqui, é a divulgação, mostrar que o processo está aberto e que as pessoas podem se inscrever, né? Então, os requisitos aí previstos aí é ser maior de 21 anos, ter a idoneidade moral, certo? Ser um morador aqui no município. E no caso do nosso edital aqui de Rebouças também é exigido também aqui possuir o ensino médio completo e também a CNH, Carteira Nacional de Habilitação. São requisitos previstos aqui para inscrição. Então, os candidatos podem se inscrever, certo? Buscar essa inscrição junto ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, para que realmente a gente possa aumentar esse número. Um outro fator que eu acredito que a gente possa resolver isso nos próximos dias ou meses aí antes da eleição é a questão da remuneração. Então, a remuneração, isso a gente tem batalhado junto tanto ao prefeito de Rebouças quanto ao prefeito de Rio Azul, para que a gente possa melhorar essa remuneração. O conselheiro tutelar aqui da nossa região, tanto de Rebouças quanto do Rio Azul, o salário está em torno de R$ 1.100. É um salário baixo. Então, talvez um dos não atrativos realmente para a inscrição seja a questão salarial. Mas isso já está em tratativas aqui com o prefeito Zac, com o prefeito Rodrigo também de Rio Azul, para que a gente possa melhorar essa remuneração num patamar razoável. Aqui em Rebouças, o prefeito já demonstrou boa vontade ao reformar a sede do Conselho Tutelar. A sede estava precária realmente, então, mediante que o acionamento da Promotoria de Justiça, as conversas que tivemos, o prefeito se dispôs a reformar a sede do Conselho. Mas nós precisamos caminhar, isso eu conto com o apoio dos prefeitos aqui da região e com os vereadores também, para que haja um projeto de lei para a gente melhorar
essa remuneração dos conselheiros tutelares. Doutor José, parece que houve uma alteração na lei com relação à reeleição de conselheiros. Agora, o conselheiro ele pode candidatar-se a quantos pleitos ele quiser, é isso? O conselheiro pode se candidatar, sim, à recondução. Então, nós podemos ter os conselheiros aí mais de carteirinha para atuar. Mas isso também não impede que outras pessoas se candidatem. Eles passam por alguma prova? Como é que funciona, além da eleição? Existe uma prova antecipada de capacitação? Cada município tem a sua própria legislação. Então, Rio Azul prevê uma prova antes da eleição, uma prova seletiva. Aqui em Rebouças não há essa previsão dessa prova. Mas é evidente que o candidato, uma vez eleito, ele vai passar por todo um treinamento e, se for considerado também inapto, ele pode perder o cargo, com certeza. Aqui em Rebouças o mandato é de quantos anos? São 4 anos, né? Cada mandato é 4 anos. É como se fosse uma legislatura, digamos assim, né? Um mandato. Uma outra questão, doutor. Ainda há aquele pensamento errôneo da população de que o Conselho é apenas um órgão de proteção da criança e do adolescente? Na verdade, os poderes do Conselho são amplos, até como eu citei. São várias atribuições. O Conselho tem poder para orientar as crianças e adolescentes, orientar os pais, fazer a visita nas entidades de ensino também, acompanhar os serviços de saúde prestados a crianças e adolescentes. São atribuições amplas, na verdade. Então, e também, como eu já citei, o poder de requisição dos serviços públicos. Então, o Conselho Tutelar ele tem digamos assim, uma índole de defesa de todos os direitos da criança e do adolescente. Bom, em Rebouças, de modo específico, as inscrições iniciaram no dia 3 deste mês de junho e vão até o dia 3 de julho. Interessados em procurar quanto antes, então. Exato. E também tem aquele fator do brasileiro deixar para a última hora, né? Então, mas eu acredito que vamos ter mais inscritos e até conclamo, de repente, os integrantes da sociedade de Rebouças, pessoas que queiram atuar em defesa de direitos da criança e do adolescente. Muitos criticam, por vezes, o serviço do Conselho Tutelar, mas não põem também o seu nome à disposição. Os cargos são acessíveis a todos. Então, indivíduo que queira realmente, a pessoa que queira desenvolver um trabalho de defesa de direitos aqui nessa cidade, pode se candidatar ao conselho, vai ser feita uma eleição, é como se fosse uma eleição para um vereador do município, lá vai ter que fazer a sua campanha para angariar seus votos. Bom, e só para finalizarmos, cabe ressaltar também, né, doutor, que o trabalho do conselho é tão importante que muitos convênios, muitos recursos dependem do andamento, do funcionamento do Conselho Tutelar no município, né? Exatamente. Então, cada política pública depende da efetiva instalação do órgão. Então, recursos da área de infância só são disponibilizados ao município que instituir os determinados órgãos, entre eles aqui o Conselho Tutelar, que deve ser uma entidade permanente e autônoma.